Está com menstruação atrasada e quer entender o que pode estar acontecendo? Ou você quer saber os motivos que podem levar o seu ciclo a ficar desregulado? Então vem comigo que neste vídeo eu vou te ajudar a entender um pouquinho melhor o seu corpo. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, sou um ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. E é por isso que eu sei que muitas mulheres têm essa diferença entre os ciclos. E eu já quero começar te tranquilizando. Uma pequena variação da duração do ciclo menstrual é normal. Então, tem algumas vezes, normalmente 2 ciclos no ano, as mulheres vão ter uma forma diferente. Por exemplo, sempre os ciclos vêm a cada 26 dias. Uma vez no ano pode vir menos, 24, outra vez no ano pode vir um pouquinho mais, 28, 29 dias. Então essas pequenas variações são naturais, habituais, podem acontecer sem que signifique que você tem alguma doença. Mas normalmente você vai observar um padrão, ou vem a cada 28 dias, a cada 30 dias. Então cada mulher vai ter o seu normal, por isso você não consegue se comparar com as outras mulheres, né? Não consegue comparar, todas as amigas menstruam mais ou menos no mesmo intervalo. Sempre vai ter uma que tem ciclo mais longo, outra que tem o ciclo mais curto. O que a gente considera normal na duração do ciclo? A gente considera normal um ciclo no mínimo de 21 dias, no máximo de 35 dias. E o que é o ciclo que a gente conta? A partir do primeiro dia da menstruação até o dia anterior ao primeiro dia da próxima menstruação. Então o intervalo entre uma menstruação e outra é o ciclo menstrual. Nesse período você vai menstruar, você vai preparar folículos, vai ovular, vai ter a secreção esbranquiçada da progesterona e se não tiver engravidado, vai menstruar novamente. Tudo isso que a gente está falando vale apenas para quem não usa nenhum método contraceptivo. Se você usa pílula, se você usa injeção ou usa DIU hormonal, qualquer método que coloque hormônio altera completamente e deixa esse ciclo artificial. Então a gente não pode considerar. Quer saber exatamente como é o seu ciclo, se está desregulado ou não? Você tem que estar sem usar hormônios, tá bom? E quando é que você deve se preocupar? Bom, quando o ciclo ficar menor do que 21 dias ou maior do que 35 dias, de uma forma mais constante, você deve se preocupar. Mas também quando acontecer algumas dessas situações. Vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil, porque é bastante situação diferente. Se a menstruação estiver interrompida por mais de 90 dias, sem que você esteja grávida. Se você tiver dificuldades para engravidar. Se o seu ciclo for regular e de uma hora para outra ele ficar irregular sem ter um motivo assim aparente. Se você tiver dor ou sangramento nas relações sexuais, vale a pena a gente investigar. Se tiver cólicas que vão piorando ao longo dos meses, ou então se o fluxo, o sangramento estiver muito mais intenso do que o normal. Também se você tiver sensação de fraqueza constante, de sensação de perda de força, de tontura, visão preta, assim, pressão mais baixa, isso pode significar uma anemia, então pode ser que esteja sangrando mais do que o normal. Aqui também cabe a gente falar um pouco da quantidade de sangue normal, né? Normalmente a mulher vai ter um fluxo que vai entre 3 a 8 dias de menstruação. Algumas vão ter uma quantidade pequena, um escape, uma coisa bem pouca, outras uma quantidade um pouquinho maior. Nunca passa de 100, 120 ml de sangue no total dos dias de menstruação. Mesmo aquelas que sangram por mais tempo, elas acabam perdendo uma quantidade de sangue que não é suficiente para deixar ela anêmica. Por isso, se você tiver com anemia, a gente tem que se preocupar. E vale aqui lembrar, se você tiver qualquer um desses sintomas que eu relatei, você deve procurar um ginecologista, porque precisa fazer uma investigação. Podem ser várias coisas que podem estar causando essa irregularidade, essas alterações. E eu vou agora aproveitar e já falar sobre as causas, né? Os motivos que podem levar a mulher a ter essa irregularidade menstrual. A causa mais comum de uma mulher ter uma menstruação irregular acaba sendo a síndrome dos ovários policísticos,
E eu tenho um vídeo em que eu explico tudo sobre a síndrome dos ovários policísticos e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você que tem ovário policístico dar uma olhadinha e entender melhor sobre a sua doença. Mas outras alterações hormonais também podem levar à irregularidade menstrual, e uma das que as mulheres acabam não sabendo é a tireoide, e é uma doença muito comum nas mulheres. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo podem ocasionar a irregularidade da menstruação. Então, faz parte dos exames que o ginecologista pede quando a mulher está com essa queixa de menstruação fora do padrão, fazer exame da tireoide. Mas não apenas da tireoide, a gente também investiga a prolactina, porque a prolactina é um hormônio que é secretado numa glândula do cérebro. Ele ajuda na produção do leite, a favor, lácteo de leite, né? Então ele ajuda a produção do leite materno. Quando a mulher está amamentando, é normal que esse hormônio esteja alto, quando está grávida também, né? Porque ela está produzindo ali, preparando o corpo para amamentar. Mas fora disso, tem que estar um nível baixinho desse hormônio. E quando ele está aumentado, começa a ter irregularidade menstrual, porque o corpo entende que a mulher está para amamentar ou engravidar, então ele acaba desregulando o ciclo. Sobre a prolactina, eu também tenho vídeo e eu explico tudo sobre o excesso de prolactina. Se é o seu caso, dá uma olhadinha aqui na descrição também. Tem mais 2 motivos de menstruação irregular que eu também tenho vídeo aqui. Um deles é a falência ovariana precoce. É quando a mulher entra em menopausa precoce. É uma situação grave e irreversível, a gente não tem como reverter. Vou deixar na descrição o vídeo sobre falência ovariana também. E normalmente começa com uma irregularidade, começa a rarear as menstruações junto com os sintomas ali de calorões típicos da menopausa, até que uma hora a mulher fica sem menstruar mais, né? Isso é grave, a gente tem que tentar tratar, repor hormônios e tudo mais. E também existem causas anatômicas. As causas anatômicas mais comuns vão ser miomas, pólipos, adenomiose. Essas geralmente elas causam irregularidade na menstruação, menstruando a mais e não a menos. Eu tenho inclusive um vídeo que eu explico com detalhes essas, no vídeo sobre menstruação excessiva. Dá uma olhadinha nesse vídeo se você estiver menstruando irregular a mais, né, e não irregular a menos. As outras causas geralmente elas causam uma menstruação que ela falha. E essas causas anatômicas de pólipo, de mioma, de adenomiose, elas causam uma menstruação irregular porque vem ou mais tempo do que o normal ou mais vezes no mês do que seria esperado. E claro, eu tenho que deixar aqui registrado que se você não ouviu o meu início do vídeo, que você não pode estar usando nada, e você estiver usando contraceptivos, estiver usando um DIU, estiver emendando cartelas, óbvio que você não vai menstruar de forma comum, não vai menstruar de forma adequada, porque você vai estar modificando o seu ciclo. Então, se você estiver usando algum medicamento que altera o ciclo menstrual, notadamente os hormônios, aí você mesmo está causando essa irregularidade. Além dessas causas que eu já falei, existem outros motivos que podem levar essa tua menstruação a ficar meio louca. Uma delas são transtornos alimentares, a bulimia e tudo mais, a anorexia, eles podem causar porque eles mudam muito o peso corporal. O excesso de atividade física, então atletas de alto rendimento, se você faz Ironman, faz triatlon, ou então é um atleta profissional, é normal que pessoas com menos gordura corporal tenham uma menstruação irregular, podem até ficar um tempão sem menstruar. Outra causa que pode acontecer e que cada vez é mais comum é o estresse. Geralmente, mulheres, principalmente aquela mulher que não queria engravidar e aí teve uma relação desprotegida, às vezes ela fica tão estressada que a menstruação dela atrasa alguns dias e é apenas psicológica a causa, não é uma causa necessariamente anatômica ou de doença. Ela fica nervosa, a menstruação não desce, ela fica mais nervosa, não desce ainda, e aí quando desce é que vem aquele alívio e a vida segue normalmente. Então o estresse pode sim ser uma causa de irregularidade de uma menstruação que começa a vir fora do padrão. Outras doenças ginecológicas, outras doenças físicas que debilitam a saúde da mulher também podem ser causas, obviamente, né? E alguma outra desordem hormonal que possa estar acontecendo ali,
Uma hiperplasia adrenal, por exemplo, são doenças mais raras, mas que podem cursar com esse tipo de problema. Alguns tumores, produtores de hormônio, então as causas são múltiplas. E por terem múltiplas causas, é que você precisa investigar sempre que começar a ficar fora do padrão. Então, se você está com a menstruação desregulada, você deve procurar o seu ginecologista para fazer o atendimento e fazer a investigação. Como a maioria das vezes dessa menstruação irregular não é o exame físico que vai determinar, mas alguns outros exames, principalmente de sangue, de hormônio, ultrassom, é possível fazer uma avaliação por consulta online. Então, se você quiser que eu investigue o seu caso, agende consulta online neste número que está aqui e a gente pode conversar. Eu vou te pedir os exames, vou te fazer prescrever medicamentos e te ajudar a descobrir o que está acontecendo, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Eu peço que você curta esse vídeo. É muito importante curtir o vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, leve este vídeo para mais mulheres. Também peço que você compartilhe com as amigas, principalmente aquela que você sabe que está desregulada, e se inscreva aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não está inscrita no canal, e quanto mais inscritos, mais o YouTube vai lembrar você quando eu postar um vídeo que vai te interessar. Eu posto vídeo todas as terças e sábados às 13 horas, além de vários shorts, né, que são os vídeos curtos que eu tiro as dúvidas, que geralmente eu já tiro lá no meu Instagram e no meu TikTok. Se você não está lá, te convido para me seguir também nessas redes sociais, @DrDiegoDeMarco. Até mais!